Hoje eu quero convidar você a refletir sobre o feminino com esse livro clássico aqui da literatura feminina, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, psicanalista, que deixou de legado para nós mulheres esse livro maravilhoso. Eu vou ler trechos do primeiro conto do livro, que se chama O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. E vou comentando aqui com você para que você entre em contato com a profundidade do feminino. Esse universo úmido, escuro, profundo e vasto, com o qual muitas de nós, mulheres, se desconectam. Vou ler um trecho então para você. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, no México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Huesera, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arrojos, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne. E que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais, e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Esse capítulo é cheio de expressões preciosas. A Clarissa usa as palavras com primor, com uma sensibilidade que só a mulher selvagem é capaz de utilizar. Essa mulher que é pura alma, que é instinto, que é raiz, que é profundeza, que é vazio, que é solidão,
que é riqueza, que é criação. Pode parecer muito poético e etérico se você é uma mulher que está muito desconectada desse universo feminino. E tá tudo bem, porque La Loba chamou você para estar aqui e para se reconectar com essas profundezas. Vamos por partes. Quem é a mulher selvagem? É essa deusa que habita dentro de cada uma de nós, que escolheu estar aqui em um corpo feminino, e cada uma das almas que também veio para cá e se identifica com o feminino, que sente uma parcela maior sua vibrando no feminino, nesse universo úmido, escuro, profundo e criador. Então, La Loba chama, porque La Loba existe em todas nós, nas nossas profundezas. É a velha, é a sábia, é um arquétipo, é a mulher selvagem. É aquela que, conectada com a natureza, aprendeu a ler os sinais dos ciclos, das mudanças das estações, das mudanças do vento, das nuvens no céu, das mudanças no comportamento dos animais. É a mulher que conseguiu fluir com a vida como o rio que corre dentro do seu leito, contornando os obstáculos. A mulher selvagem é aquela que, de posse dos seus instintos, reconhecendo todo o seu poder, a sua força, a sua intensidade, se permite apenas ser e cantar, renascendo não só os ossos do lobo que ela coletou pacientemente, mas renascendo a si mesma, os aspectos de si mesma que morreram. A mulher selvagem, a loba, que existe dentro de mim, que existe dentro de você, é aquela que aprende até se tornar mestre, que precisa morrer para que o novo possa tomar esse lugar. É aquela que deixa o rio levar tudo aquilo que precisa ir, porque já cumpriu o seu papel, já encerrou seu ciclo. E ela canta para que o novo chegue, crie carne, crie corpo e saia correndo pelas colinas, sorrindo como uma mulher selvagem. Então, a autora diz que esse é um conto de ressurreição, acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que, se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos de espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Porque cantar significa usar a voz da alma. Então, quando eu falo que para a gente reconectar com o feminino, para a gente equilibrar o feminino e o masculino em nós, a gente não tem que fazer um esforço, porque isso seria utilizar novamente a energia masculina. É usar a voz da alma. É usar a meditação, o silêncio, a contemplação, o contato com a natureza, o nosso canto, a nossa voz. Como você expressa a sua voz? Permita-se colocar a sua voz no mundo. Seja escrevendo, silenciando, cantando, falando, bordando, pintando, cozinhando. Qual é a sua alquimia? Qual é o seu segredo? Qual é o seu dom? Que está nas profundezas do seu ser, que é tão precioso quanto um tesouro que está enterrado num baú, que de vez em quando você pinça e utiliza e usufrui e sente, e daqui a pouco se assusta e esconde, guarda e diz: isso não é útil. Porque o mundo masculino diz: eu preciso de entrega, eu preciso de lógica, eu preciso de clareza, eu preciso de resultado, eu preciso de metas batidas. Eu não preciso de moedas de ouro escondidas no baú lá no fundo, nos porões da nossa alma. O que eu ganho com isso? La Loba, a mulher selvagem, o feminino instintivo, primordial, que é natural seu, que flui quando você canta, é um tesouro multifacetado. Que o masculino pode olhar como quinquilharias trancadas num baú escondido, mas La Loba, o feminino poderoso, a deusa que habita em você, sabe que aquelas moedas se transfiguram na alquimia que ela sabe fazer, assim como transforma ossos em vida, ossos em lobo, lobo em mulher.
A mulher cria. A mulher possui um portal de criação, o útero. Então, reconectar com toda essa potência alquímica, com essa potência criadora, pode ser mais simples do que você imagina, mas exige uma disposição de mergulhar nesse seu submundo, nesse porão da sua alma, nesse subterrâneo, nesses ossos. E se permitir fazer as suas alquimias, cantar a sua canção, expressar a sua voz, a voz da sua alma, que tem poder de transfigurar, de renascer, de ressurgir, de recriar, de criar. Simplesmente quando você é quem você é. Quando você ancora esses arquétipos, se permite sentir, saindo da lógica mecânica, né, reta, lisa, linear, dura, que pouco ou nada tem de conversa com a natureza selvagem, instintiva e profundamente potente e criadora do feminino. Tem vários aspectos aqui que eu gostaria de ler e eu recomendo muito que você compre esse livro, tenha esse livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque esse livro é pura poesia, é pura reconexão. Esse livro mexe com a gente. Eu tive muita dificuldade de começar a ler. Eu comecei a ler inúmeras vezes e eu não passava na introdução, porque me desconfortava, eu chorava, eu tremia, eu sabia que tinha alguma coisa para mim, mas eu ainda não estava pronta para mergulhar nessa profundeza. É lindo, 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 e eu recomendo muito que você leia. Mais um trecho que eu quero ler para você. Quando ela fala, cita outros mitos, né, como o La Loba, cita a história de Ísis, deusa Ísis, da mitologia egípcia, que resgata, né, partes do corpo de Osíris, seu marido, que foi esquartejado. Então, trabalha com afinco para recuperar essas partes, assim como La Loba, que resgata os ossos e cria a partir disso. E aí a autora diz, essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres. A evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas. A evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir a morte àquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. Então, eu poderia ler muitos outros trechos que eu marquei aqui. Eu quero só deixar essa provocação, esse convite, para que você se permita esse contato visceral com a sua mulher selvagem, para que você se permita mergulhar nesse universo e permita que cada palavra dessas histórias ative em você essa memória profunda do seu feminino que já é, que não exige esforço, que não exige concessões, que não exige sacrifícios, exige sim uma disposição sincera de se reconectar com o universo infinito que você guarda aí dentro, dentro do seu útero e do seu coração. Então, depois de ouvir um pouquinho dessa história, eu peço que você reflita o que precisa morrer aí, o que já está pronto para nascer, o que precisa de renovação, quais são os ossos que você dispõe para criar algo novo. Deixe seu comentário aqui. Eu quero saber como chegou para você essa história.